Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link. Porque você achava que era o certo realmente. Então você foi ético. Na segunda vez, na verdade, você foi um cuzão. Porque você ficou com medo de ser descoberto. Porque se você tivesse certeza que ninguém ia descobrir, você saía com a mulher. Mas isso é o que move o mundo. Entende? Então, mas aí você não foi ético. Por isso que ele é chamado intencionalista. Tá. Entende? Então, por exemplo, você tem uma tia velha que tá com câncer, não tem filho, você tá cuidando dela. Você tá sendo ético ou não? Depende. Por que você tá cuidando dela? Porque você acha que é o seu dever ou porque você tá de olho na herança dela? Mas Entende? a vida é muito mais difícil do que essas duas decisões. Claro, mas ninguém tá falando que Kant tem razão. Que hora você ouviu falando que ele tem razão? Tá. Mas ele realmente falava E é isso que é foda. E Kant dizia assim, nunca minta. Nunca minta. Não existe motivo para mentir. A mentira, a verdade sempre irá se sobressair eticamente. Ainda que não tenha uma razão aparente agora, a posteriori você vai descobrir que falar a verdade é sempre o melhor caminho. Beleza, aí você é judeu, tá naquela época que a gente não pode falar, chega os oficiais da Gestapo e fala, você tá sozinho em casa? E aí você fala, não, Kant falou que nunca é pra mentir, você fala, não, meus filhos e minha mulher estão escondidos no sótão. E os caras pegam e metralha, e porque você ouviu um imbecil que viveu no século XVIII, morreu tua família. Calma, pô. Entendeu? Pô, calma, nosso então, Kant, assim, velho, cara, é assim. então é isso, cara. É isso que é o barato da filosofia. Você discute horas e horas e horas e horas e horas e de repente você sabe que a gente vai descobrir que a gente saiu do mesmo jeito, sem chegar a solução nenhuma. A filosofia é inútil. Inútil pra caramba! Não, eu não acho que ela seja inútil, Ela pô. é inútil. Não, pô. Ela é inútil. Ela te deixa mais inteligente, ela te ensina a pensar, velho. Claro. E por que ensinar a pensar é bom? Ah, aí tu fez uma boa pergunta. E Kant fala sobre isso também. Ele fala, o ser humano não nasceu pra ser feliz. Porque o ser humano pensa. Quem nasceu pra ser feliz são os animais. Ele tá com fome, ele come. Ele tá com sono, ele dorme. Ele tá com frio, ele procura abrigo. Ele tá com tesão, ele trepa. Quem nasceu pra ser feliz são os animais. O ser humano é dotado de pensamento. Quanto mais você pensa, mais a chance de você ficar triste. Então você não nasceu pra ser feliz. Por que saber pensar é bom, então? Se vai te deixar triste? Cara, eu discordo, porque eu acredito que Mas eu não tô falando que é certo, eu só tô Sim, colocando a vou dar minha posição. opinião. Eu acredito que tu saber pensar te dá liberdade, ainda que eu não acredito em livre-arbítrio, mas tu consegue mapear mais possibilidades Claro. e tu ter mais conhecimentos faz tu tomar melhores decisões. Tipo, tu toma as tuas decisões, ainda que não exista livre-arbítrio, mas eu vou parar de fazer esses parênteses, porque senão fica insuportável. Sei. Se Não, eu... mas em alguma medida você decide, claro. Em alguma medida você decide. Claro. Então, se, sei lá, teu pai falou, cara, tu tem que fazer faculdade, tu tem essas 5 opções. Mas não, cara. Se tu tem conhecimento, tu pega o teu celular, tu tá assistindo um podcast, tu tá navegando na internet, tu adquire um conhecimento, tu vai descobrir que existem infinitas coisas que tu possa fazer. Claro. De curso ou de... E o conhecimento, literalmente, se torna livre. Claro. E aí, se tu junta essa liberdade que o conhecimento te proporciona com um senso crítico, que eu acho que daí a filosofia ainda vai Você te é trazer... cristão? Eu não. Porque você tá repetindo João 3,16. Conhecerás a Inferno, verdade. velho. Tira esse cara Conhecereis a daqui, verdade e a verdade vos libertará. Ó. É, Jesus diz João 3,16. Então, É, a verdade liberta. não, mas eu não acredito em verdade, pô. A verdade é conhecimento. Vamos colocar o conhecimento. Tá, aí conhecimento sim. A verdade seria aqui como conhecimento. Aí faz sentido. Então, isso aí te dá possibilidades, e essas possibilidades, se tu tiver senso crítico, tu vai analisar o que é melhor pra ti. E pra sociedade, aí tu aprende a jogar as bolinhas, aí tu vai ter uma experiência de vida melhor, na minha opinião. Então, mas não sei se é melhor. Por que eu não sei se é melhor? Porque olha só, vamos falar um pouco também não sei, Vamos falar mas- de livre-arbítrio. Olha só, embora realmente não exista, concordo com você que não existe. Muito menos o livre-arbítrio da Bíblia, né? Ou você faz o que eu quero, mas tudo bem, se você não fizer, eu te mato. Você vai ficar no inferno. Então, tipo, isso não é livre-arbítrio, né? Tipo, a mesma coisa falar pro meu filho, filho, você quer ir de shorts ou você quer ir de calça? Mas se você for de shorts, eu vou cortar a sua perna. Tipo, que porra de livre-arbítrio é esse, né? Sim. Enfim, mas supondo que exista o livre-arbítrio de fato, e eu posso escolher, certo? Quando eu sigo uma religião, quando eu sigo um Deus, quando eu sigo um partido político, quando eu sigo um dogma, quando eu sigo uma filosofia, e a minha vida tá ruim, a culpa de quem que é? Da filosofia. É de quem me determinou. Seja Assim, da isso, religião, da isso, filosofia, isso. do político. É de quem tá certo? puxando o bonde ali.
eu tô fazendo o que me mandaram, certo? Então isso é libertador. Eu costumo dizer que nada mais opressor que o livre-arbítrio e nada mais libertador do que uma opressão. Porque quando você tá obedecendo, a responsabilidade, se deu alguma bosta, não é minha. Ó, tô fazendo o que me mandaram aqui, beleza? Agora, quando você toma as rédeas da sua vida pra você e dá ruim, amigo, A culpa é tua, velho. só sua. E daí dói. E isso é opressor. Cara, você tá na merda. Sabe? E óbvio que a gente, claro, não tô aqui dando uma de primo rico, não existe pobreza que 14 horas de trabalho, que é essa imbecilidade que falam aí, esses coaches, sabe? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando você sai do dogma, quando você sai das ideologias, quando você sai e você puxa a responsabilidade pra você do que você vai decidir fazer da sua vida e dá ruim, você não tem quem culpar. Isso é Mas esse é o foda. preço que se paga, velho. É. E por que isso é bom? Porque te dá muito mais possibilidades, Mas cara. aí você tá dizendo que é bom, mas no final das contas eu tô chegando à conclusão que o cara, claro, que não tem estudo, ele passa a vida muito mais feliz do que a gente que fica questionando. E aí eu tenho que dar razão pra Kant. Ah, eu não concordo, velho. Mas o fato de É você a minha concordar opinião, não faz diferença nenhuma. Mas é metrificável, será, velho? Ah, não sei. Porque, por Sei, exemplo... mas tem hora que eu gostaria de não saber o que eu sei. Vou te dar um dado científico. Existe um pequeno nível de evidência de que ter uma religião, uma crença, é um fator protetivo para a saúde mental. Então, a quantidade de diagnóstico que as pessoas têm, tipo, depressão, ansiedade, blá, blá, blá. Quem tem Mas isso não é novo. uma religião, isso não é novo. Não, isso já é... Mas é muito pouca a Durkheim. evidência. E essa evidência, ela vem suja ainda pelos fatores sociais de convívio. Então, mas é o que acontece. Mas você tá vendo um estudo limitado. Limitadíssimo. Então, mas quem tem uma obra famosíssima, que eu não posso falar o nome porque você pediu, que seria o equivalente à eutanásia, né, do século XIX, um dos pais da sociologia é um filósofo chamado Emile Durkheim. E Durkheim, na sua obra O Sul, né, ele diz que existem medidas protetivas contra esse ato. E ele diz que esse ato é um ato social, não é um ato particular. E dentre elas, porque ele diz que toda pessoa que se induz a fazer isso, se induz por uma falta de pertencimento social. Certo? Então é um ato social, não é um ato particular, embora pareça particular. Mas o social, ele é ligado ao religioso. Então, mas aí ele diz que existem medidas protetivas. Então, por exemplo, pessoas casadas têm menos tendência a atentar contra a própria vida do que pessoas solteiras. Pessoas casadas que têm filhos pequenos têm menos propensões a atentar contra a vida do que as E outras. ele traz estatística Pessoa... e tal. Ele, fudido, o maior estudioso sobre atentado contra a própria vida da história, Emile Durkheim. Tanto que os institutos no Japão e na Suécia, onde são em Tóquio e em Estocolmo, comum. onde tem os maiores índices de atentado contra a própria vida, se chamam institutos Durkheim. E Durkheim vai dizer, pessoas que têm religião têm menos propensão a atentar contra a vida. Pessoas que são... Hoje mudou. A única que mudou foi isso. Porque antigamente os católicos eles eram mais unidos socialmente. Hoje os protestantes, os evangélicos, eles têm uma interação social maior. Então pessoas que são da religião católica, como naquela época as comunidades católicas eram muito... Faziam encontros todo final de semana e tal. Estão incluídos socialmente, têm menos... Então pessoas que são arrimos de família, que têm pais ainda que dependem, tendem menos a atentar contra a vida e tal. Então você olha só, você tem esse estudo que diz que é uma parte pequenininha, mas na verdade no século XIX, Durkheim já tinha feito um puta estudo Então, sobre isso. mas como é que tu vai metrificar se esse... Tipo assim, se essa pessoa... Ou ela tem um encontro religioso todo Mas não domingo... é a religião, é o pertencimento social. Isso, tá, então. Ou se ela vai num grupo de filosofia. Sim, mas acontece que o grupo de filosofia, ele pode dar o pertencimento social, mas ele não dá a responsabilidade com o divino. E isso a gente não consegue competir com a religião. Eu prefiro ser livre e sofrer, Eu também, mas olha só, vou te dar um exemplo. Chega pra uma mãe que perdeu um filho, certo? Tá. E aí você chega pra ela e fala assim, olha, fulana, sinto muito, mas assim, como ser humano, ele ia morrer de qualquer jeito, qualquer hora, porque todos nós estamos indo rumo, ele só foi antes, né? Mas daqui a pouco a senhora vai também. Cara, é capaz de você apanhar, Sim. certo? Mas se você chegar e falar pra ela assim, olha, Deus leva os bons primeiro. E assim, mantenha a sua fé que você vai reencontrar seu filho. Ele tá num lugar melhor agora. Agora ele não tá mais sofrendo. E ele tá cuidando de você e dos seus outros filhos. E a hora que você morrer, você vai passar a eternidade com ele. Cara,
é tão boa. É tão bom essa perspectiva, é tão bom que eu suspeito que é boa demais. Quem que tirou isso de mim, Entendeu? velho? Alguém tirou, velho. É, eu também, Quem que eu tirou não isso de ti, queria, velho? cara. Você nasceu sem foi isso, um estudo. velho. Não, pelo contrário, cara. Eu fui religioso pra caramba e eu Ó, quem acreditava de acompanha esse verdade. groselha acompanha. Quem não quer mais acompanhar. Não, agora já foi, já. Quem chegou. Ô, porra, 226 episódios. Quem chegou aqui já tá fudido. Já tava errado, já, né? Cara, mas é incrível, porque olha só, eu tenho inveja de quem tem fé. Ah, eu não tenho, cara. Eu sou muito tenho. feliz, velho. Não, eu também sou. Mas Porque sabe tem por gente que eu tenho sofre inveja? com fé. Cara, mas eu posso falar uma O coisa? cara não transa, velho. Certo, mas acontece o seguinte, você é um menino novo e você ainda vai passar por outras perspectivas. Por exemplo, o dia que você tiver um filho, você vai entender eu falando que tem inveja de quem tem fé. Porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa com os meus filhos hoje, e eu sou alucinado aos meus filhos, cara. Eu sempre quis ser pai. Desde que eles nasceram, eu que cuido, eu que dou banho. Minha mulher não deu 10 banhos na vida, cara. Mas não porque ela não queria, porque eu não deixava. Eu que levo na escola, eu que busco. Eles são meus parceiros, eles treinam jiu-jitsu comigo. Cara, eu sou maluco com os meus filhos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Cara, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, pra mim, acabou. Morreu, eu não tenho mais nada, isso daqui é matéria, nós somos um acidente cosmológico, certo? Então, pra mim, eu vou passar o resto da minha vida depressivo, sofrendo pela falta dos meus filhos. Quem tem fé tem uma energia a mais, tem uma reserva de combustível, tem um consolo que eu não tenho, que eu perdi, e eu tenho inveja de quem tem, entende? Eu tava vendo outro dia uma palestra de um pastor, e ele falava assim, cara, a fé é pra hora do impossível. Não é pra você ficar em casa sem fazer porra nenhuma, sabe? Você tá com uma doença, vai atrás de médico, mas a hora que acabou, que você tá desenganado, que não tem nada, a hora do impossível, é nessa hora que a fé entra, é essa hora que a fé te dá esperança. E a gente já sabe, por estudos científicos, que quem realmente tem essa fé, o corpo reage. O corpo reage. Pessoas que têm fé, o corpo tem uma capacidade de autocura, e quem tem fé e sabe que tem pessoas orando por ele e tal, elas têm maior capacidade de regeneração. Que sabe, não aleatório. Tá. Que sabe, é diferente. Por isso que eu falei que ela sabe. Mas tem um artigo disso aí Tem. e tinha... Enfim, Tá. mas o poder de regeneração, a gente já sabe que pessoas que têm fé, elas têm maior poder de cura. Por quê? Porque a gente que não tem, tipo, cara, fodeu.